Dirige a mente diretamente à natureza da consciência e examine aquilo que é não nascido. A consciência não nascida é consciência primordial. Enquanto estiver vivo, você poderá praticar a atenção plena à respiração, a qualquer momento e em qualquer circunstância. Contanto que esteja respirando, você poderá fazer essa prática. Na tradição budista, durante a sequência gradual do processo de morte, a mente passa por uma série de experiências depois de a respiração ter cessado. A partir desse ponto, ainda que os sentidos não estejam mais em operação e que, para todos os efeitos práticos, você tenha perdido o corpo, ainda é possível observar a mente. Depois que a respiração cessa, você ainda pode meditar. À medida que o processo de morte avança, ao final, você também perde a mente. A mente que será perdida é a mente condicionada pela vida, a mente repleta de memórias, experiências, esperanças, desejos, emoções, faculdades conceituais de reconhecimento e de imaginação, a mesma mente treinada na meditação. O que resta após a perda da respiração, do corpo e da mente é o que os budistas chamam de consciência não nascida, ou a clara luz da morte. A consciência não nascida é a consciência em seu estado primordial, não estruturada pela experiência e nem pelo cérebro, pelo sistema nervoso humanos. A natureza primordial da consciência não é estruturada pela noção de sujeito versus objeto. A consciência não nascida também não é condicionada por sermos uma pessoa boa ou má, nem mesmo por sermos humanos. Durante séculos, os contemplativos que sustentaram a continuidade da consciência durante a morte e na reencarnação subsequente, descreveram os detalhes da experiência da morte, incluindo a natureza da mente não nascida. Todos nós teremos a mesma oportunidade que os contemplativos tiveram para experienciar a consciência primordial na morte. Não temos escolha. Perderemos a respiração, o corpo e a mente, restando apenas a consciência primordial. Teremos a oportunidade de determinar a natureza desobstruída e não nascida da consciência quando morrermos. Mas se seremos capazes de aproveitar essa oportunidade é uma outra questão. Se nos oferecerem uma refeição, mas não soubermos como abrir a boca, não conseguiremos comer. A morte nos serve a consciência primordial em uma bandeja. Será que estaremos preparados para aproveitar essa oportunidade para identificá-la, acessando essa fonte de sabedoria, de compaixão e de poder? Reconhecer ou não a consciência não nascida durante a morte dependerá de termos ou não a reconhecido durante a vida. A maneira de determinar a consciência não nascida durante a vida é praticar. Examinar a natureza não nascida da consciência é a prática meditativa de voltar a atenção para a própria consciência, a fim de observar o observador. As 3 técnicas de meditação do modelo de controle, usando um objeto como a respiração para desenvolver a estabilidade da atenção, o modelo de liberação, estabelecendo a mente em seu estado natural, e de examinar a natureza não nascida de consciência, observando o observador. Quando praticadas diariamente e em sequência, formam a base para uma prática efetiva, integrando o Dharma à vida diária. A prática de observar o observador sonda a natureza não nascida da própria consciência, desmantelando a dicotomia entre dentro e fora,
no âmbito prático, é um antídoto poderoso para uma ampla gama de aflições mentais. Quando você se irrita, fica ansioso ou anseia por alguma coisa, quando se sente enciumado ou envaidecido, pratique observar o observador. Essa prática crava uma lança no coração dessas aflições, fazendo com que elas se evaporem como névoa. Meditação. Sente-se ereto, com o diafragma relaxado, o peito aberto, ombros soltos e relaxados, respirando no abdômen. Relaxe todo o rosto, especialmente ao redor dos olhos. Traga sua consciência para o espaço à sua frente, direcionando o olhar ao longo da linha do nariz, sem focar nenhum objeto visual. Deixe a consciência visual repousar calmamente no que os tibetanos chamam de espaço que fica entre. Por 1 minuto ou 2, leve a atenção para dentro. Assim que surgir um pensamento, lembrança, imaginação ou qualquer outro evento mental, esteja presente e note-o. Não permita que ele se afaste sem ser notado. Detecte-o rapidamente sem suprimi-lo. Esteja presente com o que quer que surja na mente, sem se perder em memórias ou em sua imaginação. Paire sobre a porta de entrada da mente, exatamente onde surgem os eventos mentais. Descanse por 1 minuto ou 2, estabelecendo a mente em seu estado natural. Agora, passe para a prática do insight, examinando a natureza não nascida da consciência. Essa prática é parte de um terma ou tesouro de ensinamentos, a liberação natural, os ensinamentos de Padmasambhava sobre os 6 bardos. Esse terma foi descoberto por Karma Lingpa, no século XIV, em uma caverna na montanha Gampudar, no Tibete Central, e é atribuído ao mestre tântrico indiano do século VIII, Padmasambhava. Ele deu a seguinte instrução quintessencial: mantendo o olhar fixo, deixe que a consciência permaneça sem oscilar, de maneira clara, nua e fixa, sem ter nada em que meditar, assentada em seu próprio espaço. Quando a estabilidade aumentar, examine a consciência que está estável. Então libere-a suavemente e relaxe. Mais uma vez, concentre-se com firmeza e observe sem distrações a consciência desse momento. Qual é a natureza dessa mente? Deixe que ela observe a si mesma com firmeza. Ela é algo claro e estável ou é um vazio que não há nada? Há algo a reconhecer? Olhe novamente e relate sua experiência para mim. As instruções de Padmasambhava são para observar, articular o que é observado e então retornar para receber mais instruções. Ele continua: assente sua mente no espaço à sua frente e deixe-a permanecer ali presente. Examine bem o que é isso que você possui e que assentou-se aqui hoje. Olhe para ver se aquele que assenta e a mente que está sendo assentada são 1 ou 2. Se não há mais de um, isso é a mente. Observe qual é a realidade da chamada mente. Deixe que aquele que está ponderando como é a mente, observe a própria consciência e procure por ela. Observe sem distrações a consciência do meditante e busque por ela. Observe, na realidade, a chamada mente é algo que existe? Observe se é um vazio que não é nada. Se você diz que é um vazio que não é nada, então, como poderia um vazio que não é nada saber como meditar? De que adianta dizer que você não consegue encontrá-la? Se ela não é absolutamente nada, o que produz o ódio? Não há alguém que acha que a mente não foi encontrada?
Observe isso com firmeza. Encerre a sessão. A prática de examinar a natureza não nascida da consciência aprofunda e amplia a prática diária formal para além dos limites desse corpo, dessas condições, dessa vida. As práticas no texto raiz do treinamento da mente em 7 pontos, cultivar a estabilização meditativa, estabelecer a mente em seu estado natural e examinar a natureza não nascida da consciência, no tempo de Atisha, do século XI, eram baseadas em séculos de experiência contemplativa que visavam alcançar a iluminação em uma única vida. Estou convencido de que essas práticas são tão aplicáveis à vida ocidental contemporânea quanto eram a outras culturas em outros séculos. Há uma mudança profunda e progressiva ao longo do treinamento da atenção com a consciência da respiração, estabelecendo a mente em seu estado natural e investigando a natureza da própria consciência. Certa vez, perguntaram ao Dalai Lama qual é o objetivo de sua prática. Ele respondeu: "Estou me preparando para morrer." Essa não foi uma resposta mórbida. A morte é uma experiência extraordinária, se estivermos preparados para tirar proveito dela. A consciência da clara luz da morte, a consciência não nascida, pode ser sustentada por horas ou dias, em alguns casos por semanas, em casos raros por meses. O treinamento da mente aconselha a nos prepararmos para a morte, examinando a natureza não nascida da consciência durante a vida. Os budistas estão preocupados com o conhecimento que desloca e transforma a percepção, não com conhecimento pelo conhecimento, e nem com conhecimento que não tem impacto na vida. Muitas pessoas sentem alguns benefícios da meditação rapidamente, como mais equilíbrio e mais clareza mentais. Muitas pessoas também percebem, em geral, retrospectivamente, que o equilíbrio obtido na meditação é facilmente perdido. A prática de examinar a natureza não nascida da consciência é apresentada na sequência da prática de considerar todos os fenômenos como se fossem sonhos, como uma prática de insight que busca uma realidade mais profunda que pode ser acessada. Por meio dessa prática, conseguimos transformar a percepção e, assim, os frutos da meditação se tornam estáveis e não são mais perdidos. A dura realidade que se repetiu muitas vezes na tradição budista tibetana é que é impossível compreender profundamente as práticas de insight sem uma plataforma de quiescência meditativa. Realizar a quiescência meditativa significa superar a agitação mental, a distração, a sonolência e a lassidão, e ser capaz de se concentrar sem esforço, com grande vivacidade e estabilidade, durante pelo menos 4 horas. Do ponto de vista budista, a consciência estável e vívida é a característica determinante de uma mente funcional. Uma mente dispersa e embotada, ainda que seja minimamente funcional, é uma mente aflita. Retiros de meditação não são necessariamente a única ou a melhor solução para os problemas da prática. Em 1988, ajudei um contemplativo tibetano altamente realizado, Gen Lanrimpa, a liderar um retiro de 1 ano para cerca de 12 pessoas. Externamente, estava tudo certo. As casas foram sublocadas, os carros foram bem guardados, o dinheiro para ficar sem trabalhar por 1 ano estava guardado no banco. Tínhamos um cozinheiro e estávamos num lugar maravilhoso. No entanto, quando alguns dos participantes começaram a se dedicar à meditação em tempo integral, as aflições mentais pioraram.
seja em retiro ou na vida ativa, a questão central é estabelecer um estilo de vida que sustente e não corroa a prática espiritual. E o treinamento da mente em 7 pontos aborda esse problema. O primeiro ponto do treinamento da mente já nos disse como fazer isso, nas 4 práticas preliminares, contemplando os aspectos da realidade que nos inspirarão a soltar a fixação, as preocupações mundanas e a reorientar as prioridades para a prática espiritual. O treinamento da mente em 7 pontos ensina a estabilização meditativa, estabelecer a mente em seu estado natural. As práticas de insight, de considerar os fenômenos como sonhos e examinar a natureza não nascida da consciência. A consciência primordial a que se refere o termo consciência não nascida, no treinamento da mente, também é chamada de natureza clara e luminosa da mente, ou Rigpa, em tibetano. Rigpa é uma consciência que está além da dualidade sujeito-objeto. De Dijong Lingpa, grande mestre Dzogchen, que viveu entre a primeira metade do século XIX e o início do século XX, disse que é extremamente importante compreender a diferença entre a mente e a consciência não nascida. A diferença é que a mente está aprisionada em estruturas condicionadas, saturada com suportes conceituais, distinções entre sujeito-objeto, existência-não existência, bom-mal, em cima, embaixo, Buda, ser senciente comum, Sansara, Nirvana e etc. A mente não apenas está repleta de estruturas conceituais, como também reifica a si mesma e seus objetos, assumindo que eles têm uma natureza intrínseca. Acreditamos em uma identidade pessoal e, quando olhamos para outra pessoa, acreditamos também em sua identidade absoluta, separada da nossa. A mente trabalha em estruturas conceituais e reifica os resultados. A mente, configurada por estruturas conceituais, difere da consciência não nascida. A experiência da consciência não nascida implica a dissolução no espaço, em uma grande expansão sem objeto, sem obstrução e sem intencionalidade. A consciência não nascida é a realização sem esforço de que todos os fenômenos, incluindo o eu, são destituídos de uma natureza independente e autossuficiente. A mente dualista e a consciência não nascida são muito diferentes. A primeira é a consciência que se tornou deludida. Penetrar a natureza da mente é ver que nunca houve nada além da consciência não nascida. Para usar a metáfora tibetana, a consciência não nascida é como a água, a mente é como o gelo. Porém, o gelo não é outra coisa senão a água, em uma forma diferente. O treinamento da mente diz: examine e não especule, debata ou estude. Esse aforismo do segundo ponto é curto e destemido. Cada palavra tem significado. Existem 2 abordagens para esse aforismo na tradição tibetana, ambos legítimos, ambos levando ao insight, a bodhisattva absoluta. Uma abordagem é teoria antes da prática, que coloca a teoria primeiro e a meditação em segundo lugar. Na tradição tibetana, isso significa dominar uma matriz conceitual completa, como a Madhyamaka, o Dzogchen ou alguma outra visão. Uma vez estabelecida a base teórica, você está pronto para a meditação. Essa é uma boa abordagem e depois de cerca de 4 anos, possivelmente, você terá conhecimento suficiente da filosofia para ensinar, mas compreender não significa ter insight. Na abordagem experiência antes da teoria, a teoria surge da própria experiência. Para questões profundas, como as levantadas na prática de insight, metodologia sem teoria
não funcionará. A abordagem de Padmasambhava é fornecer teoria suficiente para avançar, mantendo a experiência à frente. Essa abordagem é direta e ideal para pessoas que não dispõem de anos para gastar em estudo ou em retiro solitário. A prática de insight é semelhante à pesquisa científica. Assim como não se pode entender a física ou a química sem gastar tempo no laboratório, e nem como entender a matemática sem solucionar problemas, é preciso praticar a meditação para obter insight. É de se esperar que, realizando a prática de insight, a consciência se torne aparente. Padmasambhava examina essa premissa perguntando se as aparências visuais, auditivas e outras aparências da mente são idênticas à consciência. Se a consciência não é a mesma coisa que essas aparências, qual é sua natureza? Na verdade, o que acontece na prática de insight é que o praticante só vê mais aparências, mas não ver a consciência não significa que ela esteja ausente. O ensinamento nos aconselha a continuar investigando. Lembre-se primeiro das duas abordagens, da teoria primeiro versus a experiência primeiro. Karma Chagme, grande mestre do século XVII, das linhagens Mahamudra e Zozen, faz uma distinção entre elas usando a metáfora de apanhar lenha. Você pode apanhar lenha cortando todos os ramos de uma árvore, uma a uma, e assim a árvore seca e morre. Esse processo longo e difícil é semelhante à abordagem do monge que passa 20 anos estudando filosofia budista. Gradua-se com uma imensa bagagem teórica, passa os próximos 20 anos em retiro e, por fim, dedica o resto de sua vida a ensinar. A segunda abordagem, a experiência em primeiro lugar, vai direto ao coração da prática com o suficiente da teoria. É ideal para pessoas que não podem investir o tempo necessário para aquisições teóricas. Na abordagem da experiência, primeiro se corta a árvore, começando pela raiz. Isso pode economizar muito tempo. Um dos aforismos mais conhecidos do Buda é: tudo que nasce morre, tudo que é criado é destruído. Na cosmologia budista, ao final, todos os bilhões de sistemas mundiais serão incinerados, sem deixar nem mesmo cinzas para trás. Vidas humanas, todos os relacionamentos, qualquer coisa produzida será desfeita. No entanto, o Nirvana, a liberação, é chamado de estado imortal e pode ser alcançado em vida. Os seres humanos nascem e morrem, a mente surge e se dissolve, mas em meio a seu fluxo contínuo, há a consciência não nascida. O que não é nascido não morre. Determinar e habitar a natureza não nascida da consciência é alcançar o estado imortal. Isso pode ser feito durante a vida. O que é necessário é fé suficiente para praticar. Familiarizar-se com a natureza não nascida da consciência durante a vida aumenta as chances de identificarmos a clara luz da morte quando se está morrendo. Ao determinar a consciência não nascida durante a morte, tudo que é condicionado, tudo que nasce e vai morrer é liberado. Nessa liberação derradeira, somos imortais além de vida e morte. A consciência não nascida não está separada dos eventos mentais, ela é a natureza fundamental daquilo que está surgindo o tempo todo. Ela nos apresenta um desafio. Não buscando por outra coisa, você pode se concentrar naquilo que já está presente. O treinamento da mente em 7 pontos começa com passos progressivos para desenvolver um insight, também chamado de sabedoria ou de bodhisattva absoluta. O primeiro passo é alcançar a estabilização meditativa,
ou a quiescência. Discutimos 2 métodos para o desenvolvimento da quiescência: o método de controle, por meio da consciência da respiração, e o método de liberação da tradição Zozen, de estabelecer a mente em seu estado natural. O próximo passo é cultivar um insight, dirigindo a consciência para a própria consciência e examinando-a cuidadosamente. O insight sobre a natureza essencial da própria consciência e sobre a natureza de todos os fenômenos é o espírito do despertar supremo, ou Bodhisattva absoluta.